Da partilha. O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Então, tanto o herdeiro pode pedir a partilha dos bens, mesmo que o testador proíba, o herdeiro pode pedir. Os cessionários, os credores também pode pedir a partilha. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários. Então, o testador pode indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários. O testador pode indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. De novo, pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Então, o testador pode indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder à cota estabelecida. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável por escritura pública. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável por escritura pública. Se os herdeiros forem capazes, se tiver tudo certo, eles podem fazer partilha amigável por escritura pública? Sim. Os herdeiros, se forem capazes, podem sim fazer partilha amigável por escritura pública. Termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Então, os herdeiros capazes... Deus abençoe essas motos, né? Barulhentas, que eles evoluam, eu te amo. Sinto muito, me perdoe. Limpe minha ignorância dessa motoqueira. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável por escritura pública. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável por escritura pública, termo nos autos do inventário. Escritura pública é uma opção. Pode fazer por termo nos autos do próprio inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Olha o tanto de coisa. Que os herdeiros capazes podem fazer a partilha amigável por escritura pública, por termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, tá? Assim como se algum deles for incapaz, é sempre judicial. No partilhar os bens, observar-se-á quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. Então, no partilhar os bens, observar-se-á quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível, né? É válida a partilha feita por ascendente, pelo pai, pela mãe, por atro entre vivos, de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. É válida a partilha feita por ascendente, pai, mãe, por ato entre vivos, ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Então, o ascendente faz uma partilha, é válido. É válida essa partilha feita pelo ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. O que mais? Veja só. 2019, olha, ano passado. Os bens insuscetíveis de divisão. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda,
que não couberem na ameação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro. O que são esses bens? São os bens insuscetíveis de divisão cômoda. Vai ser uma divisão incômoda. Eles são de difícil divisão, resumindo. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na ameação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para ser adjudicado a todos. Não se fará venda judicial se o cônjuge sobrevivente, imagine só, não se fará venda judicial. Não se fará venda judicial, não. Se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem que seja adjudicado o bem. Entendi nada. Não vai ser feita a venda judicial aqui no processo, você não vai vender esse bem. Se o cônjuge sobrevivente, pensa para você ver, não se fará venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiro requererem lhe seja adjudicado o bem, repondo aos outros em dinheiro a diferença após a avaliação atualizada. Vamos ler de novo? Não será feita a venda judicial do bem, né? Se o cônjuge sobrevivente, a mulher que sobreviveu, ou um ou mais herdeiros, ou um herdeiro ou o cônjuge ou mais herdeiros requererem que seja entregue o bem, adjudicado o bem. Então não vai ser feita a venda judicial se eles requererem que seja entregue o bem, adjudicado o bem, repondo aos outros em dinheiro a diferença após a avaliação atualizada. Traduzindo, está lá o inventário rolando, um pede para adjudicar o bem, para vender, um pede para vender, um herdeiro pede para vender. Aí o cônjuge fala, dá para mim. Ou um herdeiro fala, dá para mim esse bem que eu te dou o dinheiro, eu dou a diferença para vocês, entendeu? Ou um herdeiro ou um cônjuge fala assim, dá para mim esse bem, adjudica para mim que eu reponho para vocês em dinheiro a diferença após uma avaliação atualizada. Perfeito? Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo de licitação. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, 2 herdeiros pedirem a entrega do bem, observar-se-á o processo de licitação. Como assim? A lei de licitações, aqui na herança. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo de licitação, é isso? Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo da licitação. Pois é, se pedir para entregar esse bem, mais de um herdeiro pedir, vai ser a licitação. 2020 agora, hein? Nós já estamos em 2020. Olha que maravilha. Vamos ver. Tá faltando só mais o 2020. Os herdeiros em posse dos bens da herança. Os herdeiros em posse dos bens da herança. O cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo, ao todos os bens, os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão. Os frutos. Têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram. Eles têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram. Construir um banheiro na casa. Eu quero o dinheiro do banheiro. Respondem pelo dano que por dolo ou culpa deram causa. De novo, os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão. Têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram e respondem pelo dano a que por dolo ou culpa deram causa. Quando por parte da herança consistirem bens remotos do lugar do inventário, quando por parte da herança consistirem bens remotos do lugar do inventário, que isso? Por parte da herança consistir bens remotos do lugar do inventário. Esse bem está lá na Lua, remotamente, distante, numa base espaçonave. Nossa, hein? Quando a parte da herança estiver lá num lugar diferente, bens remotos, distantes do lugar do inventário,
litigiosos ou de liquidação demorada ou difícil, morosa ou difícil, poderá proceder-se no prazo legal à partilha dos outros bens, vamos partilhar o resto, aguardando aqueles para uma ou mais sobrepartilha, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilha, sobre a guarda, a guarda é a administração do mesmo ou diverso inventariante e consentimento da maioria dos herdeiros. Sob a guarda e administração do mesmo ou diverso inventariante e consentimento da maioria dos herdeiros, tá? Se tiver um bem lá flutuando no espaço, tá difícil de pegar por causa da gravidade, e deixa ele lá um pouquinho, a gente faz outra coisa de vídeo que tem aqui, depois a gente tenta pegar ele. Nossa, viajei. Minha filha, passar em primeiro lugar na prova dá trabalho. 2022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança, de que se tiver ciência após a partilha. De novo, ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados, ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e qualquer outros bens da herança, de que se tiver ciência após a partilha. Ficam sujeitos a sobrepartilha, ou seja, uma partilha nova depois, uma segunda partilha, ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados. Você estava sonegando, estava escondendo embaixo da cama, então vai ficar para sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha. Ficam sujeitos a sobrepartilha. Parabéns!